Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CQ Podcast, podcast do Sequali. E hoje nós vamos estar discutindo aqui sobre o mercado de trabalho para auditores em saúde. Estou aqui numa presença de uma ilustríssima professora, muito honrado de estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou Bruno Silveira, sou enfermeiro, auditor por essa casa também. E atualmente tenho uma grande atuação aí na parte de auditoria, auditorias da qualidade. E é com grande satisfação que a gente vem aqui trazer um pouco de conhecimento para vocês, compartilhar um pouco das nossas experiências, né? E, professora Alessandra, por favor. Bruno, é muito bom estarmos aqui conversando, né, trazendo um pouquinho da nossa experiência, da nossa contribuição para o mercado de trabalho, né, trazendo aí o Sequali como um grande formador de profissionais, onde de repente a gente está aqui, né, inspirando pessoas, né, que nós possamos, através desse podcast, fazer com que pessoas que estejam nos escutando pela primeira vez, ouvindo falar pela primeira vez do Sequali, né, pensem que instituição é essa, que há mais de 20 anos forma pessoas, principalmente na área de auditoria. Eu tenho o prazer de estar aqui desde a primeira turma, nós já passamos de mais de 30 turmas do curso de especialização de auditoria, e isso traz uma história nunca vista, né? Na nossa cidade, esse é o curso que se mantém mais longevo, é aquele que formou um maior número de profissionais. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho desse mercado de trabalho. Também muita honra estar conversando com você, uma pessoa extremamente dinâmica, com essa experiência aí na área privada, na área pública, e que vem hoje trazer um pouquinho desses seus conhecimentos, dessas estratégias que você utilizou, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto tão instigante que é o mercado de trabalho. Perfeito. E para vocês conheçam um pouco mais da nossa história, né? Do que nós estamos vivenciando, por que nós estamos aqui. Eu sou enfermeiro, auditor, e durante há uns 10 anos a gente vem trabalhando com auditoria, eu especificamente na auditoria da qualidade, sou alucinado pela gestão da qualidade, pela segurança do paciente, e que vem a contribuir muito com esse tema, porque é o que a gente quer, principalmente garantir a qualidade dos nossos serviços, né? Então, desde esse período de 2019 que eu venho atuando, e transformando, né, buscando aí estratégia de transformar esse cenário. E aí também queria saber um pouquinho da sua vida, professora, entender por que que hoje você está aqui conosco, né, com toda a sua experiência, referência, que é referência para o nosso curso também. Isso é maravilhoso. Em 2005, eu fui fazer um curso de auditoria. Eu fui das primeiras turmas do curso de auditoria em Fortaleza. Era um curso que não era atrelado, era para profissionais de saúde, mas atrelado a uma universidade na área de ciências contábeis, né? Porque a auditoria vem da contabilidade. E eu sempre brinco que eu não tive nenhuma aula sobre SUS. E somente eu e outra colega da turma fomos trabalhar com auditoria no SUS. E eu me apaixonei. Eu acho que a auditoria é algo que transforma a nossa visão enquanto profissional. Eu digo que até fazer o curso de auditoria eu era odontóloga. Quando eu terminei o curso de auditoria, eu me tornei profissional de saúde. E por que eu me tornei profissional de saúde? Porque nossa mente abre, a gente começa a entender o sistema de saúde, a gente começa a visualizar as ferramentas, as engrenagens que fazem o sistema de saúde ser eficiente. E foi muito legal isso. Comecei no município de São Gonçalo do Amarante, onde eu tive a oportunidade de ser a gestora do antigo, era o setor CARA, era o nome que se dava, né? Controle, avaliação, regulação e auditoria. E nós tivemos a oportunidade de fortalecer, esse serviço já existia. A gente tinha uma médica que tinha sido a primeira coordenadora, a doutora Sueli, uma pessoa maravilhosa, e a gente teve a oportunidade de continuar esse trabalho. E a partir daí, na hora que a gente começou a atuar enquanto auditor, enquanto coordenadora desse setor, veio a oportunidade de trabalhar gestão em saúde. Porque, de fato, trabalhar auditoria é trabalhar gestão em saúde. Porque as coisas se entrelaçam e a gente consegue desenvolver um raciocínio, uma tomada de decisões muito rápida, né? Eu brinco que na gestão a gente é treinado a tomar uma decisão a cada 5 minutos. Né? A cada 5 minutos a gente está ali e a auditoria ajuda muito a gente. Por quê? Porque ela vai nos mostrar quais são os fatos.
e contra fatos, não argumentos. Se eu tenho ali os números, se eu tenho ali as minhas evidências, eu sei que aquilo ali é palpável. E eu sempre digo para os alunos também: olha, atrás de todos os papéis que a gente analisa, existem pacientes. E esses pacientes não podem ser esquecidos. Quanto ao auditor, a gente toma uma decisão ou a gente sugere uma recomendação, porque de fato quem vai colocar em prática aquilo que a gente coloca no nosso relatório é o gestor, mas a repercussão daquilo que a gente coloca transforma a vida de muitas pessoas. Eu tive, enquanto estava aqui à frente da Corac Fortaleza, né, que era o setor responsável pelo controle, avaliação, regulação, auditoria, contratualização, era uma coisa enorme, né? Nós tínhamos uma equipe de 160 pessoas. E eu me lembro que nós tomamos algumas medidas para que as pessoas tivessem acesso mais rápido ao início do tratamento oncológico. E quando eu olho para trás, porque a gente tem que ter, eu acho que todo profissional tem que ter um pouquinho de vaidade de olhar para trás e ver o que fez, porque é o nosso legado, não é a questão de deixar algo para alguém, mas sim para a sociedade, né? E a gente teve assim uma resposta excelente, as pessoas conseguiam de fato no momento de suspeita conseguir rapidamente esse acesso, pelo menos ao início do diagnóstico e depois, lógico, tem toda a questão da legislação, mas o importante é que a gente materialize aquilo que a gente aprende na auditoria na prática, né? Que as pessoas vejam isso. E hoje, eu não atuo diretamente com auditoria, hoje o que eu faço é ensinar o que eu sei sobre auditoria, né? E tenho a minha casa Sequali, isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente traz tudo aquilo que a gente viveu, né? A gente traz histórias e histórias, experiências e experiências, e que mostram como esse mercado também se transformou nesse tempo, né? E nesse aspecto, Bruno, o que que você pensa sobre esse avanço da auditoria? Que riscos a gente tem? Como é que você vê, né? Como está se dando? Eu compartilho muito do seu pensamento, tá, professor? Assim, e fico feliz com isso, assim. A gente percebe o quanto que a auditoria ela vem crescendo. Né? O cenário, a importância que se dá à auditoria, o quanto que ela está sendo necessária no mercado, um mercado que está cada vez mais competitivo, um mercado de saúde extremamente complexo, e ela vem crescendo, ela vem avançando. Mas eu fico muito preocupado com os riscos que envolve isso, e principalmente quando a gente subutiliza o que é a auditoria. Às vezes a gente está muito adaptado, acostumado a fazer aquela auditoria que é ali braçal, que é algo mecânico, né? É verificar um ponto, fazer um checklist, fazer uma verificação simples, e a auditoria é muito mais que isso. A gente precisa entender se colocar, né, nesse cenário, entender todas as repercussões que isso tem para que a gente possa transformar o nosso serviço. E a principal dificuldade que eu acho é quando a gente justamente não compreende essa amplitude. Eu vi certa vez uma palestra de um professor na Faculdade de Minas Gerais, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala assim que até quando nós fazemos uma pesquisa genérica sobre auditoria, o que é que vem? Até questão assim de imagem, ele dá o exemplo. Vem um estetoscópio, uma prancheta, Uhum. gráficos, né? E quando a gente percebe o que acontece de fato na prática, a gente não percebe isso. A gente não percebe essa análise dos dados, de o que eu estou colhendo todas essas informações e como é que eu posso transformar a minha realidade através disso. Então, eu acho que um risco que eu pontuaria fortemente era essa questão de a gente não utilizar todas as informações que nós temos e não utilizar de forma prática, porque o que eu percebo assim também? A gente faz auditoria com foco lá na glosa, muitas vezes, né? Uhum. Vamos economizar aqui, então a gente glosa. Quem mais tem ali o histórico de glosa acaba sendo mais reconhecido, mas utilizar esse dado para chegar lá na ponta e fazer com que aquilo não aconteça mais, a gente não vê, ou vê de forma incipiente. Então, quando a gente. É tanto que, assim, a gente analisando o cenário de mercado, a gente vê uma profissão, uma atuação crescente a questão dos analistas de dados, né? Uhum. Então, nós temos aí, estamos consumindo uma certa categoria que, com todo respeito, a gente merece, tem espaço para todo mundo, mas porque eu entendo que existe uma fragilidade ali no nosso entendimento da nós, auditores, utilizarmos esse dado e mudar a nossa prática.
né? Não focar apenas no custo, mas focar, né, na qualidade do nosso serviço, no que a gente está oferecendo e que ele faça a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente está muito focado, né? O tempo de permanência do paciente está extrapolado. A gente está perdendo muito dinheiro com isso. E se a gente mensurar ainda o tempo de vida que aquela pessoa perde, né? Uhum. É uma coisa que a gente nem consegue mensurar. Então, quando a gente não consegue perceber isso, eu acho que é um risco que a gente corre e que a gente acaba sofrendo. E a gente está sendo, meio que digo, não é penalizado, mas é colhendo um fruto nosso, né? Quando eu digo nosso, quando a gente não valoriza essas oportunidades de levar para frente. Eu queria, Sim, queria complementar esse assunto quando a gente fala sobre análise de contas, né? Muitas vezes o auditor é visto como alguém que vai analisar contas, quando é fundamental que a gente traga aquela análise para aquilo que a gente está entregando, né? Não é só de fato o que deve se economizar, o que deve se cortar, mas o que, que nós estamos entregando, né? Aquilo que está sendo entregue à sociedade é de boa qualidade? Aqueles pacientes que estão sendo alvo, né, da nossa análise, da nossa investigação, se assim possa se dizer, né, porque a auditoria não deixa de ser investigativa. sim, com É certeza. uma metodologia que, como na metodologia do trabalho científico, a gente tem todos os passos a seguir na busca das evidências e, de fato, que a gente chegue a conclusões palpáveis, mas que isso seja uma entrega diferenciada, né? É agregar valor. A grande Exato. dificuldade do auditor é agregar valor às instituições. E eu também tive a oportunidade de trabalhar com auditoria de qualidade, e eu fazia muita auditoria em Minas Gerais. E quando a gente estava lá, quando a gente ia ver os hospitais que top de linha. E aí você se pergunta, enquanto auditor, quando você chega num local que está tudo desorganizado, é muito fácil recomendar, porque você vai recomendar o que deve ser Isso. feito para que aquele serviço se organize. Mas quando você chega num serviço organizado, né, que está tudo, vamos dizer, bem estruturado, os processos estão desenhados, que valor você vai agregar aquilo? Então, o auditor, ele tem que ser uma pessoa que reflita, né? Não é apenas o cara crachá, não é apenas o checklist. A gente tem que pegar aqueles números, a gente tem que pegar aqueles dados e a gente tem que transformar isso em recomendações que vão agregar valor às instituições. Exato. Você falando aí, eu lembrando, né? Certa vez eu cheguei numa instituição e na auditoria da qualidade, né, gosto de envolver todo mundo, chama todo Uhum, mundo, vamos discutir o caso. E eu pedi, chama o profissional da auditoria. E aí me questionaram, auditoria? Vai fazer uhum. o que aqui? E aí eu fiquei me perguntando qual era a visão daquela instituição quanto ao processo de auditoria, né? Realmente, só essa questão de verificação de cara crachá, Uhum. contas ali, e existe realmente uma perspectiva maior, e a gente fica até feliz com o resultado que a instituição teve com a inclusão desse profissional. Então a gente muda realmente a visão e ameniza, né? Consegue gerenciar outros riscos que são intrínsecos a instituições de saúde, né? E até quando o auditor se destaca, ele acaba trazendo para si uma série de atividades que não são só de auditoria, Exato. como a elaboração de projetos, a participação em implantação de novos serviços. O auditor, ele é um profissional extremamente dinâmico. E uma das coisas que eu ressalto quando estou em sala de aula é que nós temos que lembrar da nossa postura também, enquanto pessoa. Se o auditor, ele busca a legalidade, na nossa vida privada, a gente também tem que primar por isso, né? É algo que às vezes parece distante, né? Mas não, como é que eu posso, de fato, exigir das instituições organização, cumprimento de parâmetros, de protocolos, se eu, na minha vida profissional, né, primeiramente no exercício da auditoria, eu não cumpro isso, e na minha vida pessoal isso não é condizente, né? E cada vez mais a sociedade tem visto as questões relacionadas à transparência, a questões relacionadas à sua conduta enquanto ser humano, se é Sim. compatível com aquilo que você está desenvolvendo. Então, essa visão do que, de fato,
o auditor deve assumir enquanto responsabilidade é algo bem dinâmico, né? E a gente traz isso, estudem, gente, se fortaleçam, tenham a curiosidade de conhecer várias coisas, porque na auditoria, tudo que a gente aprende, não só na auditoria especificamente, mas na parte assistencial, eu brinco que a gente tem uma malinha do conhecimento, né? A gente sai carregando essa malinha durante toda a vida. Então, às vezes, o aluno chega para mim e diz assim, mas Alessandra, esse texto aqui, ele vai falar de sistema de informação, mas lá onde eu trabalho não tem nem sistema de informação. Poxa, mas você precisa entender o que é um sistema de informação, como é que ele funciona, que relatórios ele pode te entregar, para quando for numa reunião de gestão, você saber se posicionar, você saber dizer, olha, se eu tivesse aqui esse instrumento, eu poderia estar melhorando essa análise, essa outra análise, poderia estar contribuindo com isso. Perfeito. Eu tinha separado aqui uma frasezinha, ler bem rapidinho, pegando toda essa questão, né, do quanto que a gente tem de informações e que a gente não utiliza. Aí tem uma frase de um pensador, Peter Drucker, e ele coloca assim: não seremos limitados pelas informações que temos, seremos limitados pela nossa habilidade de processar essas informações. Então, só para fechar esse raciocínio do quanto de informações que nós temos e que nós seremos avaliados pela forma como nós analisamos essas informações. Nós, como auditores, nós temos um quantitativo e uma qualidade de informações privilegiadas que outras áreas não têm. Né? E principalmente para servir de subsídio para a tomada de decisão, né, pela gestão. É uma ferramenta de gestão, antes de mais nada. E você falando, professor, eu fico assim muito com sede de saber mais, assim, de saber da sua perspectiva também. E principalmente, assim, você considera realmente que o mercado para auditores está em expansão realmente ou não? Eu acredito que sim, eu ainda vejo, né, a gente tem aí a oportunidade de perpassar alguns serviços, né, de poder também acompanhar alguns colegas gestores, e a gente vê a dificuldade ainda de profissionais que se dediquem à auditoria, porque se dedicar à auditoria não é fácil. Não. Primeiro, porque tem que estudar muito. E segundo, porque você tem uma responsabilidade agregada à sua atividade, né? Você assina um relatório que eu sempre digo, ele pode parar em qualquer lugar. Eu já fiz relatório que foi parar uma parte no G1. Aí eu tô lendo lá uma notícia no G1, inclusive essa auditoria, a gente teve prisão de pessoas, foi algo assim bem, bem grande. E você, puxa, aí eu parei e refleti, eita, que isso tem um valor para a sociedade muito grande. Mas também precisa ter coragem, né? Auditor tem que ter coragem. E o mercado, ele está crescendo porque cada vez mais o cumprimento de parâmetros, o cumprimento de legislações, o cumprimento de protocolos tem sido necessário. Sem isso não tem qualidade. Como é que eu posso dizer, né, que é algo eticamente correto se aquilo não segue os preceitos minimamente legais para que ele possa existir? Então, a gente tem que começar da base. E o auditor, ele é um profissional fundamental, porque o profissional da assistência, muitas vezes ele está preocupado com a vida do paciente, ele está naquela situação que ele não, ele age muitas vezes por impulso no sentido, ele pega o que ele sabe, mas ele age no calor da emoção e executa, e o auditor vai estar lá vendo, bem, nós estamos executando conforme deveria ser executado, né? Nós estamos respeitando os preceitos legais, o que que a gente deve fazer quando, por alguma situação, aquilo que era esperado não aconteceu? E e o auditor, ele é o terceiro olho. É quando a gente está fora da situação, a gente não está atendendo o paciente, a gente não está ali implicado diretamente no que está acontecendo, mas a gente vai analisar. E aí que vem a questão da responsabilidade, aí é que vem a questão dessa, desse crescimento da auditoria no cenário atual. Eu acredito sim na expansão. Eu acredito que muitos profissionais que fazem cursos de auditoria hoje assumem cargos de gestão, muitos gerentes, muitos diretores já passaram pela formação da auditoria, porque a auditoria é o início de tudo, né? E a gente não deve esquecer, né, da importância de se qualificar para poder ser um bom auditor.
E nesse contexto, né, Bruno, eu sei que você já passou aí por uma série de serviços, já teve experiência em serviços privados. Que estratégias, que ferramentas você utilizou para esse exercício da auditoria? O que você pode dar de dica aí para o pessoal para que a gente possa ajudá-los, né, nesse caminho? Temos várias estratégias, viu, professora, para compartilhar. Mas até antes, reforçar para a equipe, pegando o gancho da sua fala, o quanto que a auditoria está em expansão e o Sequale é a referência para a formação de auditores, né? Eu falo por experiência própria, sou egresso dessa casa É e meu tenho um pupilo, orgulho. né? Exatamente. E hoje está aí como coordenador de um MBA, então Né? muito bom. E muito feliz com isso, certo? A auditoria realmente ela tem agregado não só na minha vida profissional, mas em todo o meu cenário de vida, meu contexto e Uhum, etc. Mas assim, pegando o gancho, né, de estratégias que a gente pode utilizar, eu acabei já dando, né, um spoiler da gente utilizar realmente essas informações a nosso favor e a gente poder sair daquela inércia de a gente não ficar ali no automático, fazendo o que é braçal automático do nosso trabalho, mas ver além, né? Enxergar além e transformar a realidade. A gente pode sim transformar a realidade com isso. Mas de uma forma mais objetiva, e até fazendo uma reflexão da perspectiva assim de auditor, quando eu chego e pergunto a alguém, eu informo, né? Eu vou auditar o seu serviço. Se eu chegar eu não vou nem lhe dar, colocar como exemplo, né? Porque com a expertise não vai ter dúvida. Mas se eu chegar para alguém, ou se alguém chegasse para mim e dissesse, eu vou auditar o seu serviço. E aí eu queria que a gente refletisse sobre isso. Qual o sentimento que gera em mim? É de medo? É de angústia? É de receio do que eu estou fazendo? Então, trazer essa reflexão me ajuda a pensar nas estratégias que eu posso utilizar. E eu diria que a principal estratégia, antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer sistema, eu deveria amenizar, excluir esse estigma do auditor como sendo apenas aquela figura do fiscalizador, né? Do cobrador de impostos, né? Daquela figura autoritária. Então, a primeira estratégia, antes de qualquer coisa, eu diria isso, né? Da gente abolir essa ideia. Porque o auditor, se ele, como eu já disse várias vezes aqui em outras palavras, se ele só faz a verificação, faz aquela coisa cara crachá, ele não está fazendo a função completa dele, né? Então a gente precisa excluir esse estigma. E pensando assim em todo o desenvolvimento que nós temos, a gente tem umas estratégias, ferramentas que a gente tem de auditoria que agrega valor, como a professora estava falando no início. A gente agrega valor a isso. A experiência norte-americana, ela é muito forte nisso, né? A auditoria de qualidade, auditoria que gera valor. Nós temos aqui uma ferramenta muito significativa e que eu tenho a experiência do DRG, da utilização do DRG, e é uma ferramenta fantástica, porque a gente consegue realmente levar essas informações a quem de fato está fazendo a assistência, a qualidade do serviço. E muitas vezes a gente pensa assim, o serviço é de qualidade. Se a gente perguntar para qualquer um, o seu serviço, ele é de qualidade ou não tem qualidade? Quem vai dizer que não tem? Então a gente está acostumado a dizer, eu faço o meu serviço com qualidade. O meu serviço é de qualidade. Mas é baseado em quê? uhum, Qualidade é algo tão subjetivo, né? E se a gente não tiver um direcionamento, a gente vai acabar não chegando em lugar nenhum. Então, ter esse direcionamento, a ferramenta, né, do DRG, ele ajuda nisso porque contribui para a governança clínica. Ele gera valor. E o que é que se entende como valor isso? É como eu pegar o desfecho clínico, que é o que o paciente precisa, né, naquela condição dele, o que é que ele precisa, atrelado à sua experiência, porque muitas vezes o paciente ele pode até receber o que precisa, mas foi legal para ele. uhum. Às vezes foi um procedimento tão invasivo, tão brusco, né, de forma tão abrupta, que a experiência não foi boa. Ele fez o tratamento adequado, mas a experiência foi positiva para ele. Então, avalia isso e, atrelado, faz uma relação aos custos, né? E a gente tem que pensar bastante nisso. Eu tenho uma crítica feroz dentro de mim sobre a questão do quanto que a gente prioriza custos, né? Mas eu não posso negar o quanto que ele existe.
Hum, O custo da saúde ele existe. Para o serviço público ela é gratuita, mas ela tem um custo. Então, quando eu coloco essa relação, aí sim eu posso pensar em gerar valor para o paciente. E nessas ferramentas, quando a gente fala em gerar a governança clínica, de promover a governança clínica, eu estou avaliando esses três pilares e eu estou colocando isso em forma de dados, né? Através de estatísticas, de algoritmos, a gente consegue qualificar essas informações e dar para a gestão. Dá no sentido de que, olha só os dados que nós estamos produzindo. Não é só o que eu acho, não é o que a Alessandra acha. Então, são os dados que estão nos dizendo o que nós estamos produzindo de produto. Qual produto nós realmente estamos servindo. Então, os dados vão nos dar isso. E aí, a partir disso, a gente utiliza para a nossa prática. É chegar lá, no meu caso especificamente, é chegar para a enfermagem e dizer: olha, de tantos atendimentos, nós tivemos esse perfil. O que é que a gente precisa melhorar aqui? A gente tem como melhorar? E um ponto importante, professora, é determinar o que nós estamos propondo, né? Nós temos, o que nós propomos a realizar de atendimento, né? Porque não adianta a gente atirar para todo lado, dizer que a gente vai prestar o melhor atendimento, que nós vamos ser referência. referência, né? Então, vamos determinar ali o que é que nós estamos nos propondo, né? Determinar o nicho de atuação, e aí sim a gente vai formar essa qualidade com todos os protocolos, com todos os guias e diretrizes que é necessário. Então, o DRG é uma ferramenta, né, que nós temos hoje, mas eu estou falando de várias estratégias ao mesmo tempo que a gente consegue adequar para isso, né, para que a gente possa melhorar o nosso sistema. Eu queria só ilustrar uma situação que você falou muito no início sobre como a pessoa se sente quando ela está sendo auditada. E eu tive a oportunidade de participar de uma auditoria num hospital de excelência e eu achei incrível, porque os gestores das respectivas áreas, eles queriam ser auditados. E naquilo ali, para mim, foi, nossa, a primeira vez que eu vejo os gestores querendo ser auditados. E aí, depois a gente soube que o resultado da auditoria, ele era fundamental para a promoção desses profissionais. Então, depois eu fui me inteirar mais desse assunto. Existem muitas multinacionais que elas utilizam o resultado da auditoria como um instrumento de promoção daquele gestor. Então, é importante, né, se dar bem numa auditoria, se dar bem o resultado da auditoria, principalmente uma auditoria de qualidade, que o resultado seja bom. Né? Mas eu volto a lembrar, né, em todo esse contexto, que a gente sempre se lembre do paciente, que é o que está recebendo lá o atendimento da Exato. enfermagem, que está indo em frente. Eu fico muito feliz com esse exemplo, porque só para fazer o contraponto, tem um outro exemplo que não foi tão legal assim, mas foi justamente a postura de um gestor, uma liderança, e disse: Bruno, eu quero que faça auditoria no setor tal, porque lá a coisa não está bem e eu quero saber o que é, apontar lá os erros e não vai ter justificativa para ninguém. Aí então, a gente faz a nossa reflexão, né? Então, esse não é o momento de fazer auditoria. Embora eu soubesse que realmente tinha ali algumas coisas de melhoria, mas eu precisava acalmar os ânimos um pouco para entender. A auditoria ela não vai ser punitiva, Hum. né? O objetivo é outro. A gente tem que buscar a melhoria. Então a gente deu um tempo naquele momento e no momento oportuno a gente fez realmente a auditoria. Mas é para destacar o quanto que, dependendo da forma com que se utiliza, né, a mesma estratégia ali de auditoria, mas dependendo do objetivo, ela tem um desvio. E é a coisa que eu luto assim para a gente desmistificar isso, né? A auditoria não tem esse objetivo de culpabilizar, de apontar defeitos, né? Tem a função, na verdade, de identificar os defeitos, mas apontar melhorias. Esse é o nosso objetivo. Não é um caráter punitivo, é um caráter educativo, né? O que Exato, pode se fazer para que a auditoria agregue valor à instituição. exatamente. Aí eu fico ouvindo tudo isso e eu fico pensando assim, interfere na sua vida isso? Assim, a auditoria é o meu grande prazer. Meus olhos brilham quando eu falo de auditoria, né? Como eu disse anteriormente, a gente se descobre profissional de saúde. E a auditoria, ela nos faz pensar à frente.
sabe, Bruno? Você tá aqui e você tá sempre pensando em algo que seja inovador. Porque a auditoria, na hora que a gente busca os dados, na hora que a gente analisa, na hora que você mergulha sobre aquela situação e você fica pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou sugerir para que isso seja diferente. Principalmente quando você é auditor interno, que você, lógico, a tomada de decisão não é do auditor, mas você tem uma relação mais íntima com seu gestor, você pode ser decisivo para a tomada de decisão dele, para que ele adote um determinado protocolo, mude um processo de trabalho. Então, a auditoria, ela me fez maior profissionalmente, sabe? É algo que olha, eu venho para cá assim, com a certeza que eu estou trazendo o meu melhor, né? Eu digo que o meu melhor papel primeiro é como mãe, mas depois como facilitadora, como alguém que pode contribuir com a caminhada profissional de alguém. É muito legal, sabe? Olhar para você e saber, poxa, o Bruno passou lá atrás, foi nosso aluno, né? Hoje cresceu, hoje está aí, né, com MBA também na nossa casa, né, ajudando os enfermeiros a trabalhar em gestão. Então, isso é algo, gestão e liderança, isso é algo que nos motiva, sabe? Hoje se usa muito uma palavra propósito, né? A Exato. auditoria me dá propósito profissional. Ela, Bom, ela me faz ser uma profissional melhor. E você, Bruno, o que, que a auditoria significa para a tua vida? professora, a auditoria tem um significado bem emblemático na minha vida, assim. Eu cheguei na auditoria de uma forma bem inesperada também. Na enfermagem, especificamente, a gente tem, principalmente na graduação, nossa formação, temos um estigma também muito relacionado a ser aquele enfermeiro gerencial, aquele enfermeiro administrativo, tem até um termozinho pejorativo, enfermeza, né? E na graduação a gente aprende, escuta muito que a gente não deve ser um enfermeiro, uma enfermeza, né? E fui alimentando isso durante a minha graduação, fiz, concluí, comecei outras pós e tal, mas e aí, até nesse percurso de amadurecimento, eu de análise, entrei em uma imersão e gerou muitas reflexões, o próprio serviço também assistencial que me cobrou muito, e aí eu vi que eu precisava mudar e comecei a relacionar com muitas coisas da minha vida. A minha vida começou através de um evento adverso. Quer dizer, não começou através dele, mas começou tendo um evento adverso e transformou a minha vida. Minha vida é totalmente diferente do que seria se não tivesse sido um evento adverso. E nessa busca de amadurecimento, aí eu decidi, né, buscar pela segurança do paciente, e aí conheci gestão da qualidade, e a gestão da qualidade que me apresentou a auditoria. E aí eu vi o quanto que era necessário, né, para que eu possa, até para que eu possa apontar, a primeira coisa que eu preciso fazer é investigar, Sim, né, e sem que dúvida. seja uma investigação robusta, né, que seja imparcial e que a gente consiga analisar os fatos sem julgamentos. E isso transformou de fato a minha vida. E eu comecei a entender que antes de qualquer julgamento eu precisaria me ater aos fatos, né? E a auditoria é isso, se ater aos fatos, né? E gerar melhoria, claro. E aí eu venho buscando isso na minha vida, assim, a minha luta é pela segurança do paciente, pela qualidade do serviço, que a gente tem condições de ofertar sim, mas eu também já vivi o lado oposto, né, de quem sofre um evento adverso. Eu também vivenciei isso em situações que o sistema que eu trabalho gerou eventos adversos. E aí eu me vi que eu não era só aquela figura passiva, que eu precisava ser ativo nesse processo, e que eu precisava mergulhar naquilo, né? Levar para minha vida aquela mudança, que outras pessoas não passassem, que não passem pelo que eu passei, e tem sido assim o meu propósito, Seu de propósito. não só de trabalho, de vida também. A minha vida é assim, as minhas coisas são meio sistematizadas em tudo, a gente acaba levando isso e tem meta e tem objetivo ali definido, tem prazo que a gente precisa seguir. E é uma transformação de vida, assim.
trazendo até uma parte bem aqui brincalhona, né? Quando a gente exerce a auditoria a gente muda o olhar, né? Isso com os meus filhos, né? Eu entro num ambiente, eu vejo tudo rapidamente, né? Porque a gente acaba treinando, né? Treinando a nossa mente para verificar as coisas. E eu presto atenção, aquele quadro não era ali. E é uma coisa que é imperceptível para as pessoas. E a gente se torna, assim, mais metódico. Às vezes a gente se torna um pouco desconfiado até. Eu brinco que eu tinha uma assessora e ela dizia assim, mas você desconfia? Eu disse, olha, se eu digo para os meus alunos que até bilhete tem que ser em duas vias, porque a gente tem que, de fato, gerar provas, né? Gerar documentos. Então, na vida é isso, a gente passa a ter um olhar crítico sobre as coisas. Lógico, não vamos aqui também transformar isso, gente, numa neura, mas Sim, é justamente como o exercício da auditoria nos transforma enquanto pessoas. E eu acho isso legal, sim, também com da certeza. gente ser mais organizado, da gente. Porque geralmente o auditor, ele é um profissional mais destemido. Auditoria é sinônimo de coragem, gente. Porque muitas vezes a gente vai se deparar com situações que são não conformes. E alguém vai ter coragem de dizer que aquilo ali não é não conforme. Porque eu brinco que o auditor ele pode ser cego. Ele pode fazer uma auditoria e não enxergar nada. Né? O bom auditor, às vezes eu já fiz trabalhos com um número grande, 5, 6 auditores, e às vezes eles brincavam e diziam assim, mas Alessandra, por que você enxerga isso que a gente não enxerga? Eu disse, é a prática. A gente está aqui, né, uma vez eu era como consultora, eu não era auditora, naquela circunstância, né, eu estava como consultora. E aí eu vi uma escala pregada na parede. E lá tinha uma brecha, tinha um dia que não tinha um médico. Aí eu só cutucava a profissional e disse, tira a foto. Tira a foto. E ela não entendia, né? E aí eu falei, tira a foto da escala. Aí depois eu fui falar, na hora que a gente foi discutir o relatório e tudo, eu disse, tá aqui, ó. Eles disseram para vocês que as escalas estão completas. Se a escala que está na parede está mostrando que não tinha médico naquele dia, a escala não está completa. Então, a busca de evidências na auditoria é algo que acaba. Por isso que eu falei do processo investigativo, porque quando a Sim. gente coloca essa pulguinha atrás da orelha, essa vontade de agregar valor. Não é no sentido punitivo, óbvio. Né? Ninguém ia se virar ali e colocar um médico na escala, não é nesse sentido. Mas de alertar, olha, não é possível nesse dia que esses pacientes ficaram sem um médico, eles estavam correndo risco, porque eles estavam sendo atendidos sem a devida assistência. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Porque a gente faz um relatório, muitas vezes a gente volta lá 3 anos depois e a situação está a mesma. Né? E a gente tem que colocar, não pode ser assim. Né? Precisamos avançar. Né? Exato. Você fica falando e eu fico lembrando aqui de várias outras histórias, situações que vivencio, situações semelhantes a essa, né? E é interessante quando a gente percebe o amadurecimento da equipe, né? Com todas essas discussões e evoluções. Teve uma pessoa que chegou para mim recentemente e disse assim, o quanto que ela tinha mudado a visão dela a partir de outras perspectivas, né? Antes ela se achava muito boa na auditoria porque ela tinha um julgamento já pronto. Uhum. Chegava o relato para ele, ou alguma circunstância, e ela já conseguia dar o parecer. Não, isso daqui eu já conheço, eu já sei como é, e foi isso, assim, assim. Então era um julgamento pronto, que muitas vezes não condizia com a realidade. E a gente sempre chamava atenção para ela, né? Olha, se atenha aos fatos. O que é que realmente nós temos aqui nessa situação? O que é que você tem de evidência? É um instrumento não preenchido? Tá, então é um instrumento não preenchido. Mas eu não posso dizer que a qualidade do atendimento dela não foi eficiente ou efetiva, né? Se realmente não existiu qualidade, apenas porque o instrumento não está preenchido. É uma falha? É um ponto a ser melhorado? É sim. Mas amenize um pouco sua fala. Porque quando você chegar para esse profissional, sensibilizá-lo sobre a importância daquele instrumento, de ele ser preenchido, de ele ser assinado e carimbado de forma legível, né? Se for manual, a percepção dele vai ser outra. E próximo à auditoria, você não vai precisar glosar de novo
aquela conta, né? Você vai educá-lo e nos próximos você vai estar colhendo frutos melhores disso. E aí, quando a gente percebe essas devolutivas, isso se torna mais prazeroso ainda, né? Dessa evolução. Assim, e vai inúmeros outros casos aí. Muito interessante, né? É. Se sentir assim. E vamos dar aí o nosso fechamento. Esse podcast é tão legal, né? A gente tem vontade de ficar conversando aí até não sei que horas. Vamos pensar o novo, porque não deu para terminar aqui todo o conteúdo, né? E Tem vamos muitas ter que ter uma coisas. continuação. Mas, nesse sentido, Bruno, que mensagem você pode trazer para quem nos escuta, para quem até agora está instigado com as nossas conversas? E o que que a gente pode trazer, de mensagem final para as pessoas que estão lá nos assistindo? Olha, eu vou ser aquele bem marqueteiro agora. Quem pegou, pegou a visão que nós temos aqui. Eu acho que a mensagem que a gente quer passar, pelo menos, né, na minha perspectiva assim, de auditoria, a gente passou, né? O nosso objetivo é que nós tenhamos mais auditores e que nós tenhamos com mais qualidade, com maior senso de mudança, né, de transformação. E caso você queira saber mais, né, convido a participar conosco aqui, conhecer a nossa turma. Nós temos inscrições aí quase que o ano inteiro, sempre formando turmas, porque a procura realmente é muito boa. E a auditoria realmente, ela transforma vidas, ela tem condições de fazer mudança não só na sua vida, nem na minha, nem da Alessandra, mas de todo um universo que contribui, ou melhor, que consome o nosso sistema de saúde. E eu também gostaria de reforçar, né, a questão de que a formação, a qualificação, a busca do conhecimento, ela é fundamental para que nós possamos ser auditores diferenciados, né? E que vocês sempre tenham propósito naquilo que vocês estiverem executando, né? O paciente é o nosso principal motivador. Então, todas as vezes que você estiver debruçado sobre uma auditoria, sobre relatórios, sobre números, sobre dados, lembrem que existem pessoas que dependem do que você vai escrever, né? Então, se sintam sempre valorizados enquanto profissionais, né? Ser auditor é uma dádiva, gente. É uma responsabilidade grande, mas é muito prazeroso. Quando eu gosto de falar dessa palavra legado, né? É o nosso legado pessoal, é o nosso museuzinho lá que fica, que é para a gente se lembrar de tudo aquilo que a gente já executou, do que a gente pôde ajudar. Então, tenham seu museu pessoal, né? E sejam auditores diferenciados. Porque, Para quem está começando, professor, desculpa lhe interromper, mas para quem está para quem está começando, uma começando, dica especial. venha para o Sequoia, ser nosso aluno, lógico. E venham para cá, né? Se não, ainda não tiverem no momento de ser alunos, mas venham nos conhecer, venham participar. Tem tantos cursos online, tem muitas coisas legais, né? Tem cursos rápidos, então dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E que sempre, né, vejam um propósito maior naquilo que vocês estiverem fazendo, né? E a auditoria, ela transforma, ela constrói e ela revoluciona. Que a gente possa estar sempre presente nesse processo de evolução, né? É uma revolução que leva à evolução, mas que a gente busque ser diferenciado. O mercado hoje não tem espaço para quem faz o mesmo. A gente precisa de pessoas que pensem além, de pessoas proativas e de pessoas qualificadas. E aqui vocês encontram isso. Exatamente. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela experiência, um prazer enorme estar aqui aprendendo. Espero que vocês tenham gostado também. E, mais uma vez, a gente se encontra aqui nos nossos próximos episódios, nos nossos cursos. Acesse lá o site do Sequoia para buscar mais informações. Vai ser um prazer te encontrar de novo aqui conversando, né? Se deixar a nossa conversa vara à noite. Certeza, com tempo maior, por favor. Agradecer também toda a equipe aqui do Sequoia, Que é né? maravilhosa. Maravilhosa. Sem falar que a gente sempre é muito bem tratado, né? Nos mínimos detalhes. Nós, professores, inclusive, é relato dos alunos de todas as assistência que a equipe do Sequoia oferece, né? Não só a questão de conteúdo técnico,
mas todas as questões administrativas que a equipe aqui está à disposição para suprir. Os mimos estão sempre presentes. É isso, um abraço para todos. Grande abraço e vamos nos encontrar em breve.